Muito bem. Olá a todos, tudo prazer. Meu nome é Bruno Alan, sou professor de educação física, muito feliz com a minha profissão, realizada com a minha profissão. E hoje eu vim, na verdade, fazer uma pequena reflexão com vocês nesse início de 2021, que é um ano tão importante de transformação aí na área de educação física, que a gente precisa se adaptar e também buscar novos horizontes e novas mudanças. A minha fala de hoje, ela é muito específica, né? É uma fala pautada aí em gestão de carreira, e aí é uma fala de gestão de carreira na prática. Ah, é um pequeno recorte, né, de uma formação que nós vamos ofertar na educação física na prática, mas que espera-se que ajude professores e estudantes de educação física a refletirem sobre o processo de gestão de carreira. Muitos de vocês, às vezes, no processo de formação ao longo do tempo, vão descobrindo novas possibilidades de atuação dentro da educação física e do esporte, mas teoricamente não tem alguém que orientou. É, Às vezes você vai na base da descoberta mesmo, da tendência de mercado, de como o mercado coopera, de como o mercado interage diretamente com você. Então, a fala de hoje, na verdade, ela corresponde a uma reflexão importante para a gente adotar para 2021. Até mesmo para você pensar no seu processo formativo de forma crônica, a longo prazo, e de forma aguda, a curto prazo. Tá? Então, a ideia é refletir sobre isso. Aqui eu tenho as minhas mídias, né? Então, Prof. Bruno Alan e Educação Física na Prática, né? A ideia dessa é realmente ser um convite, né, para vocês pensarem com a gente na gestão de carreira na prática, mas hoje eu não vou trazer nenhuma receita, mas eu vou trazer uma reflexão importante para que vocês consigam mudar alguns hábitos ou algumas condutas dentro da formação de cada um, tá? Ou dentro da atuação de cada um. Bom, o que é a educação física na prática, né? A educação física na prática é uma assessoria esportiva e educacional que ela oferta a gente vai ofertar este ano cursos livres, online, cursos presenciais, alguns cursos que serão gravados, tá? Para você conseguir participar do curso de forma assíncrona, tá? Às vezes oportunizando uma adequação do tempo, né? Que às vezes a gente tem uma relação de tempo muito complicada na nossa vida de professor. Também vamos trabalhar na organização de seminários e de congressos de educação física, também na relação de mentorias e orientação de carreira, às vezes colocando você também em ponte com profissionais de referência no mercado, que podem te ajudar no processo de crescimento acadêmico e profissional. Bom, uma outra coisa que nós vamos ofertar durante o processo são as possibilidades e de suporte, né, de orientação de trabalho de conclusão de curso, a nível de graduação e pós-graduação, lato sensu, as orientações a nível de mestrado e doutorado, até mesmo para a criação de projetos, de submissão de projetos ao comitê de ética, de outras coisas que nós realmente vamos colocar você em ponte com isso. Então, a Educação Física da Prática não é um projeto somente do Bruno Alan, mas é um projeto que envolve professores numa ação colaborativa para desenvolver uma área melhor, desenvolver uma atuação melhor dentro da educação física e do esporte. Bom, e dando início à nossa conversa, e realmente para a gente pensar, vamos considerar, gestão vem de um processo de organização e de carreira, sua carreira profissional, né? A forma que você se constrói como um profissional ao longo do tempo. Quando nós colocamos na prática, a ideia é de trazer algumas reflexões sobre esse processo de gerir a tua carreira no dia a dia. Então, com algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês já hoje, vocês já vão poder pensar agora, amanhã, para realmente resolver algumas ações da sua carreira ao longo do tempo. Bom, então, nós estamos vivendo um pós-2020, né? Então, 2020 foi um ano de mudanças e de adaptação. Então, a gente não pode falar que esse é um novo normal. Não, essa é a realidade que nós encontramos. E essa realidade, ela pode ser reconfigurada a todo instante. 2020 serviu para provar isso. Então, um bom profissional hoje é um profissional que ele tem uma capacidade adaptativa grande.
E essa capacidade adaptativa, ela também vem do seu desenvolvimento ao longo do tempo. Quanto melhor ele se desenvolver, melhor será a capacidade adaptativa dele, melhor será o desenvolvimento dele ao longo do tempo. Isso quer dizer, ele enfrentou e enfrenta essa pandemia, os problemas que surgiram, com uma qualidade muito melhor, ao contrário daquele que nunca se preparou com o básico, tá? Então, a gente não pode pensar que o processo formativo ele termina só na graduação, mas ele é um processo crônico. Ao longo do tempo, você vai se formando um profissional cada hora melhor. Espera-se, né? Às vezes não é uma realidade que nós encontramos dentro do mercado. E aí nós estamos vivendo um novo cenário, uma nova realidade, que é a realidade de 2021, que ninguém sabe exatamente como será, mas já tivemos um ano muito difícil em 2020 e espera-se que nós tenhamos um ano muito melhor em 2021. Até mesmo por conta das questões políticas e sociais, mas principalmente pela relação do surgimento da vacina, né? Então, vamos esperar que é provável que 2020 seja melhor. Se não for, o que eu preciso fazer para colher o melhor de 2021? Tá? Então, desculpa, eu estava falando 2020, ainda está muito fresco, mas o que eu posso colher ainda melhor ainda de 2021? Tá? Então, saíram recentemente as tendências do American College. Treinamento virtual, prescrição de treinamento virtual está entre as 5 melhores tendências aí do American College, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Isso quer dizer o quê? Este formato ele é uma realidade que eu cada hora eu tenho que me adaptar de uma forma melhor. Este formato ele vai se transformar, mas no sentido de interatividade, de renovação. Isso quer dizer, se você já soube disso em 2020, se prepare melhor para 2021, justamente para você ter uma assessoria, ter uma consultoria virtual muito mais concreta, que consiga atender o seu cliente com eficiência, mas também que você consiga se desenvolver com eficiência. Então, é uma realidade que nós vamos encontrar, uma nova realidade de 2021. Quais são as portas que vão se abrir para o mercado da educação física e de que forma eu vou explorá-las? Você só vai conseguir bater na porta certa e explorar essa porta se você se preparar ao longo do tempo. E essa preparação ela não tem fim. Primeira regra nesse processo, trazendo uma analogia do professor Mário Sérgio Cortella, não se desespere, tá? Então, realmente pense que este processo é um processo crônico que necessita de uma mudança gradativa ao longo do tempo. E não falar, olha, eu vou me transformar hoje para sempre eu vou ser diferente. Não, você vai mudando os hábitos, vai mudando as transformações, você vai mudando sua conduta, suas escolhas, conforme o tempo. E para isso é necessário de tempo. E para isso é necessário de hábito. E hábito só é construído com uma palavra importante chamada constância. Tá? Então, mas para ser constante na coisa certa, eu preciso ter foco do que eu quero. Então, eu preciso saber onde eu vou chegar. Eu preciso ter clareza qual é a minha visão da minha carreira, qual é a minha visão de sucesso, qual é a minha visão de futuro. Tá? Para isso que você precisa trabalhar. E nessa visão, e ter nessa clareza, que às vezes vem de estudo, vem de conversar, vem de analisar o mercado, vem de conhecer as pessoas certas, vem de se relacionar com as pessoas certas. Cada hora a sua clareza sobre o mundo vai ficando melhor, cada hora a sua clareza sobre o que você precisa vai ficando mais palpável, né? Você vai enxergando melhor as coisas. E para isso, a partir do momento que você tem a clareza, você consegue delimitar o foco. E este foco é onde realmente você vai alcançar, é o que energia você vai aplicar, de que forma você vai aplicar essa energia. Isso é fundamental para um profissional de educação física de sucesso, para um estudante de educação física de sucesso. Muitos não conseguem alcançar boas coisas porque não têm clareza do que querem, ou porque não têm foco. Vivem vivendo das tendências. Então, hoje não, mas nessa última semana saiu as 20 tendências do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Só que este ano que vem podem ser outras. Tá? Então, não há problema nessas tendências, mas eu tenho que entender que não é só de tendências que viverá um bom profissional de educação física, mas do foco que ele tem.
tá? Porque aí você vai atingir um nicho específico, você vai pensar na organização de um trabalho daquele nicho e realmente na otimização do seu trabalho dentro daquele nicho, tá? Porque aí você consegue aplicar energia no que você realmente precisa. Uma coisa que a gente precisa também pensar é que o sacrifício sem foco ele é completamente inútil. Tá? Imagina, eu estou com uma empresa sofrendo no meio da pandemia e eu vou sacrificar o meu último orçamento em uma coisa totalmente aleatória que eu vi rodando no mercado. Então, eu pego lá o dinheiro em caixa que eu tinha, aplico esperando o retorno. Só que eu não tinha duas coisas, né? O foco, que era realmente aquilo não estava dentro do meu nicho, e eu não tinha clareza daquela informação ou da clareza daquele investimento. E por esse fato, a minha ação ela acaba se perdendo no meio do processo. Então, eu realmente sacrifiquei um capital, esperando realmente ter um retorno daquilo, só que como eu não tinha clareza e eu perdi o meu foco perante aquela ação, perante o meu nicho, eu realmente fiz um sacrifício em vão. Tá? Então, realmente é uma coisa para a gente pensar que até mesmo quando você vai sacrificar algo, é necessário ter clareza do que você quer, é necessário ter objetivo em cima desse sacrifício. Mas uma das coisas importantes quando nós falamos de carreira é que a capacidade de sonhar deve ser fundamental de um bom profissional. Muitos profissionais, conforme o tempo, conforme as crises, conforme a pandemia, conforme todos os problemas que vão surgindo, eles vão perdendo a capacidade de sonhar, eles apenas vão vivendo no mercado, parecendo realmente um mundo de pessoas que não sonham mais com dias melhores, com possibilidades melhores, realmente com melhores oportunidades que podem surgir. Aquele sonho do que eu quero ser quando eu crescer, aquele sonho do que eu vou me formar ou do tipo de profissional que eu serei, é importante realmente para nortear as suas escolhas, mas também para trabalhar no processo motivacional, tá? Então eu preciso realmente sonhar, mas não basta só isso. Eu preciso sonhar, mas também ter clareza do que eu quero. E para isso, o primeiro passo é realmente não abandonar essa capacidade criativa que já vem contigo ao longo da tua vida, mas eu preciso organizar isso num projeto, tá? Projeto ou projeção é algo que vem à frente. Então eu vou conquistar algo daqui a um tempo, porque isso faz parte do meu sonho. Então você vai começar a ter clareza ou, na verdade, ter foco do que você quer, a partir do momento que você escreve. E o projeto que nós estamos falando não é um projeto que está na tua cabeça, mas é um projeto que é necessário. Escreva esse projeto. Escreva. Vou alcançar tal coisa. Monta um cronograma. Se organiza. Você vai ver como que algumas coisas vão se concretizando. E aí tenta seguir aquele roteiro. Eu não alcancei. Não... Aí você vai entendendo por que você não alcançou tal coisa, o que você precisa, quais ferramentas você precisa para alcançar aquilo. Bom, então, a partir do projeto, você vai conseguir canalizar a tua energia. Então, você vai conseguir focar. E isso vai delimitar a sua aplicação de energia para a realização e conquista desse projeto. Isso é muito importante. E é uma variável fundamental. Então, quando nós falamos de carreira, entenda que a carreira ela faz parte do seu projeto de vida. E aí, se eu perguntasse para vocês, vocês podem deixar aqui nos comentários, você já pensou no seu projeto de vida? Você já organizou o seu projeto de vida? O que você tem como projeto de vida? Eu pretendo casar, ter um filho, construir uma carreira, construir uma família, comprar uma casa, viajar pelo mundo, viver de surf, por exemplo. Mas qual que é o seu projeto de vida? Porque a concepção de sucesso ela não vem de conquista material, mas ela vem de autorrealização. Tá? Então, vamos pensar, o quanto que você se sente realizado? Tua vida ela é um projeto. Ela pode ser um projeto bem-sucedido ou fragilizado, com uma série de problemas. Então, eu preciso entender alguns processos.
Para isso, alguns elementos eles são fundamentais. Tá? Então, vamos pensar que o autoconhecimento é uma vertente importante. O autoconhecimento vem de você buscar as pessoas certas, de você buscar a orientação correta, de fazer terapia, dependendo do caso, porque não há nenhum problema nisso, mas realmente te ajuda a saber algumas habilidades e defeitos que você pode ter durante o seu processo de formação durante a vida. Eu preciso saber das minhas habilidades profissionais, fazer uma avaliação dos meus potenciais, eu preciso saber das minhas características, eu preciso saber das minhas fragilidades, dos meus defeitos, justamente para melhorar e também para realmente entender quem eu sou ou quem você é. Tá? Isso é uma habilidade importante. Tudo que for self é muito mais difícil da gente conseguir avaliar. Tentem reparar. Se eu perguntar para você qual é a sua habilidade hoje, você vai falar, nossa, eu sou muito bom em costura, sou muito bom em cozinhar, eu sou muito bom dando aula. Aí eu pergunto para você qual é o teu defeito. E aí as pessoas demoram para perceber isso. E às vezes elas demoram até mesmo para perceber algo que elas são bons. São boas, né? Então, vamos pensar que o autoconhecimento é um pilar importante nesse processo de construção de um projeto de vida. E aí eu venho com uma outra analogia para a gente pensar que são as nossas escolhas profissionais. Essas escolhas profissionais elas devem estar norteadas com o seu projeto de vida, mas também com o seu projeto de uma construção de carreira. Então, quais são as suas metas como profissional? Então, meta aguda, daqui 3, 4 meses, 6 meses, como você quer estar? 1 ano agudo, 2 anos, 3 anos, aí já começa as metas crônicas, né? E aí a gente tem as metas que a gente pode colocar de crônicas, de médio e longo prazo. Tá? Então, como você quer estar daqui 10 anos? Já se parou para pensar nisso? Então, estamos em 2021, como que você quer estar em 2031? Espera-se que muito melhor do que 2021. Tá? Então, é uma coisa importante para a gente pensar. Um outro pilar fundamental é os valores humanos. Não existe pessoa bem-sucedida profissionalmente se ela é uma má pessoa. Uma hora essa máscara cai. Uma hora a cobrança vem. E isso é importante. Tá? Então, se você percebe que você tem algumas questões ligadas à tua formação de valores como uma pessoa, é necessário você realmente repensar sobre esses valores, repensar sobre essas escolhas e buscar cada hora ser uma melhor pessoa. Tá? Não adianta eu ser um professor de educação física de sucesso com uma conquista material, né? Tem um cargo X, e esse cargo ele me dá uma remuneração, se você é uma má pessoa. Então, o quanto que aquilo realmente te leva à autorrealização. Talvez aquilo não seja uma conquista material, mas aquilo realmente não seja uma conquista para o seu projeto de vida. Né? Esse é um elemento fundamental para você desenvolver durante a vida. Bom, outra coisa importante nesse processo de formação ou projeto de vida é a proatividade e uma atitude empreendedora. São duas coisas que vêm da sua motivação, a gente está falando de motivação intrínseca, e também da sua atitude de escolhas, daí investir na tua carreira, investir na tua vida, investir em um relacionamento, investir na tua família, investir em várias coisas. Tá? Então, esses investimentos, pensando também no retorno que eles podem te dar na construção do seu projeto de vida. Então, essa árvore de palavras ela é fantástica. Reparem que o tronco como uma base, né? Então, uma base que sustenta tudo. Então, está ligada principalmente a algumas coisas, como propósito, tá? Então, o pilar principal, qual é o teu propósito? O que você está fazendo aqui? Tá? É uma coisa para você refletir. E aí, a partir disso, vem do sucesso, arriscar, a ousadia, a coragem, o potencial. Mas eu tenho que entender que essa árvore da minha vida, esse projeto da minha vida, é uma constante transformação, que depende de um ar de curiosidade, da formulação de sonhos, de uma visão de futuro, de uma construção ao longo do tempo desse projeto de vida. Então, pensem que essa organização deste projeto faz parte de gerir uma boa carreira. Tá? Eu não consigo gerir uma boa carreira se eu não tenho um projeto de vida. São duas coisas que são importantes e interligadas, dependentes uma da outra. Trago algumas sugestões de leituras para vocês pensarem aí ao longo do tempo.
Uma é inteligência emocional, né, do Daniel Goleman, para a gente pensar nesse processo de formação de inteligência emocional como uma qualidade, até mesmo que algumas corporações têm investigado, né, no processo seletivo, no processo de formação de liderança. Um outro que é um livro também fantástico, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso, que já não é uma nova psicologia, mas uma forma de entender também a construção de ideias a partir da formulação de projetos e desafios, que é muito legal. E um livro que eu li recentemente e que realmente faz você pensar sobre algumas coisas, principalmente no direcionamento de atenção, direcionamento de energia, aplicação de energia, que é o foco do Daniel Goleman também. Tá? Então, para vocês pensarem em 3 recomendações de leituras que talvez ajudem a refletir sobre esse processo. Falar de formação de carreira não é dar uma receita, mas é dar ingredientes para você realmente conseguir moldar, na verdade, a tua receita, a tua essência, respeitando todas as suas características. Bom, nesse processo é importante e fundamental eu ter hábitos que realmente direcionem aquilo que eu quero. Então, esses hábitos devem ser pautados no meu desenvolvimento ao longo do tempo, como atividade física durante a minha vida, atividades pautadas no desenvolvimento. Então, eu vou realmente assistir um teatro, assistir um filme, fazer algumas coisas, ler um livro, tá? Ler um livro que conta uma história que pode somar na tua vida, tá? Então, essas atividades, elas são importantes. Fazer um curso, tá? Então, são coisas ligadas à sua formação como pessoa e como profissional. As atividades de lazer, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, olha, trabalha enquanto eles dormem, uma frase que subordina. Não, cara, vai viver a tua vida, tá? Vai viver as coisas boas da vida, isso é fundamental. Então, ter tempo de lazer, em momentos de lazer, durante esse processo é fundamental, tá? Então, se você não tiver este tempo, que o lazer ele serve para recomposição, e é uma recomposição psicossomática, tá? Você não vai render no teu trabalho. Então, teu trabalho não vai render. A tua produtividade vai cair. Então, tenha atividades de lazer. Claro, não vai se perder no mundo do lazer. Todo dia é o sextou. Não. Tem os seus momentos importantes. Bom, nesse cenário todo, você vai organizar também, pensar nas atividades de trabalho, na rotina de trabalho, na organização de trabalho e também nas atividades e atitudes empreendedoras, que aí você pode pensar nos investimentos no teu projeto de vida, no teu projeto de carreira, nos investimentos que você vai fazer também no teu trabalho, nos cursos que você vai fazer para o teu trabalho, nos investimentos que você vai fazer nas atividades de lazer, os investimentos que você vai fazer nas atividades de desenvolvimento, tá? Nos investimentos que eu vou fazer na atividade física, chamar um personal trainer, eu vou fazer aula de yoga, vou fazer aula de pilates, eu vou fazer alguma atividade que realmente ela vai me ajudar também a enfrentar o cotidiano de uma forma muito melhor. Mas eu penso da seguinte forma, né? Não ultrapasse barreiras que você não consiga ultrapassar. Não ultrapasse os teus limites ao extremo. Viva. Tá, isso é fundamental. É fundamental. A organização vai ser a chave de tudo. Tá? E essa organização, ela tá ligada nesse processo, né? Respeite o teu ritmo. Cara, qual é o teu ritmo? E o ritmo tem a ver com uma coisa de nunca parar. De fazer um pouco todos os dias. De buscar essa transformação todos os dias. Não é um dia. São todos. Tá? Então, é aquela analogia de nem muito nem pouco, mas de respeitar o seu ritmo, de respeitar o meu ritmo. Se eu falar para vocês, façam o melhor que vocês têm, não durmam, trabalhem o melhor que vocês puderem, eu estou mentindo. Tá? É importante este conceito. E é importante nunca parar. Tá? Fundamental. Então, em síntese do nosso diálogo até este momento, algumas coisas que são importantes, né? E essas são as recomendações práticas dessa aula. Ter clareza nos meus objetivos e sonhos, ter foco e motivação, e aqui a gente está falando de motivação intrínseca, tá? Tem que buscar essa motivação. Não adianta nada, eu quero
eu quero ter foco para ser um professor melhor, para ganhar mais dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Isso eu estou colocando fatores externos, mas o quanto que você realmente consegue se motivar para conquistar aquilo, tá? É um processo muito interno. Essa capacidade de sonhar, que às vezes a gente esquece, a rotina faz a gente esquecer, a pressão, o estresse, os problemas fazem a gente esquecer, não pode esquecer, e ao mesmo tempo eu tenho que sonhar, eu tenho que projetar e realizar. Ao mesmo tempo, aquele sonho faz sentido no meu projeto de vida e no meu projeto de carreira? Legal, então vamos realizá-lo, tá? E aí a gente tem que pensar que o desenvolvimento de um projeto de vida ele está ligado com algumas coisas fundamentais, como realmente ter desempenho, uma função profissional, ter uma família estável e também ter um desenvolvimento pessoal. Tá? Não adianta nada falar assim, oh, eu sou uma pessoa bem-sucedida, a sua família é uma tranqueira e a sua vida pessoal também é uma tranqueira. Tá? Então, na verdade, você vive um lado da força que os outros estão extremamente prejudicados. Tá? É como se fosse uma fachada em um período do dia, e aí um papel exercido, e no outro período você exerce outros papéis. E aí, para a gente fechar essa aula, eu tenho que pensar que realmente em adotar hábitos, né, que favoreçam o meu sucesso, o seu desenvolvimento, mas que esses hábitos eles sejam construídos da seguinte forma, né, de respeitar o ritmo, que nem sempre correr é a melhor saída, mas que o importante é nunca parar. Então imagine que você realmente tem uma meta a ser conquistada, você não precisa correr até a meta. Às vezes quem corre até a meta não está preparado, e aí você acaba se fadigando, nem conseguindo chegar perto da meta. Mas quando você vai se preparando, vai entendendo como que a caminhada funciona, vai entendendo os seus limites, vai entendendo os seus potenciais, vai aprendendo a passar desses limites e a retomar também algumas coisas, você vai entendendo como o seu ritmo é construído, e aí você vai realmente casando as coisas, não ficando só no trabalho, não ficando só na família, não ficando só no lazer, não ficando só em outras funções, mas realmente buscando a relação ou a interdependência desses fatores. Fecho a minha fala de hoje, tá? Então eu espero que ajude vocês, ou tenha ajudado vocês. Esse é o meu perfil do Instagram. Quem quiser, coloca algumas coisas interessantes lá para a gente pensar, mas fecha a minha fala de hoje com a seguinte questão, né, que o sucesso, na verdade, é uma soma de pequenos esforços que são repetidos todos os dias, tá? Para realmente você conseguir conquistar algo. Então, mudar hábitos, construir estratégias melhores, fazer cursos e fazer outras coisas é construído, tá? Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu espero que tenham gostado, depois comentem o que vocês acharam, isso é importante. A educação física na prática, ela surge com o idealismo de ajudar profissionais a serem pessoas melhores e serem também profissionais melhores, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.